Então, pessoal, boa tarde. Leonardo já me apresentou, sou Jaziel, mas vou me apresentar de novo. Eu sou Jaziel, agente de desenvolvimento da Superintendência Estadual da Bahia, com domicílio na agência de Itaberaba. E um pouquinho diferente da agência do recorte de municípios que NEA apresentou para a agência, minha atuação é territorial. Vocês devem ter percebido que nem todos os municípios que foram listados, que fazem parte da unidade de microcrédito do Agroamigo de Itaberaba, são aqueles que estão fazem parte do território do Piamonte e Paraguaçu, assim como nem todos os municípios que fazem parte do território do Paraguaçu, do Piamonte e Paraguaçu, estão naquela relação. São os casos, por exemplo, de Mundo Novo, Piritiba, Tapiramutá e Macajuba. Esses municípios, eles são atendidos pela unidade do Agroamigo de Mundo Novo, assim como pela agência de Mundo Novo. Nos casos do Agroamigo, são atendidos pela unidade do Agroamigo daquele município, e os outros demais casos pela agência, que também é lá em Mundo Novo. E há outros municípios que fazem parte do território, como, não sei se tem ouvintes aqui, ou se tem telespectadores, são os municípios de Santa Terezinha e Itatim, que são municípios atendidos pela agência de Cruz das Almas e pela unidade de microcrédito também de lá de Cruz das Almas. Então, dentro desse território do Piamonte e Paraguaçu, existe a atuação de três agências e de 3 unidades de microcrédito do Agroamigo. Então, Parecendo, José, a gente tem sim, inclusive o técnico agrícola que fez a pergunta para a Aldinei aí, o empreendimento dele é lá, em Santa Terezinha. A gente tem empreendimento em Santa Terezinha, Rafael Jambeiro, e os demais são aqui na região mesmo de o Barbosa, Itaberaba, Iaçu, tem Tapiramutá, Lagedinho. Sim, e como você falou também que você presta também algumas atividades para Bacia de Jacuípe, né? Isso, então, tem a agência, Baixa Grande e Ipirá. Isso, Baixa Grande, se não me falha a memória, é atendida por Mundo Novo, e Ipirá tem uma agência e também tem a unidade de microcrédito, né, de microfinança. Então, eu posso passar para a apresentação? Pode sim. E só, Leonardo, respondendo aquela pergunta inicial, se eu lembrar de você, claro que eu lembro muito bem que nós fizemos uma atividade juntos lá no Colobró, até acho que da propriedade no Horizonte, né? Horizonte, acho que é do pai, do avô, de Jamile, né? De Jamile. Participei daquele plantio de palma, então, ou seja, vi na prática como é que é o dia a dia dos produtores de leite, né? De certa forma. Isso. Já apareceu aí para vocês? Ainda não, deve estar processando. Peraí, eu acho que foi falta de capacidade da minha parte. E agora? Agora foi. Vocês estão lendo, o mesmo que eu estou lendo aí, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Plano Safra 2020-2021? Perfeito. Então, muito bem. Então, vamos lá. O objetivo desse nosso bate-papo virtual, que é algo novo, pelo menos para a maioria, mas que me parece que vai passar a ser muito recorrente, porque aproxima mais ao mesmo tempo que a gente está distante, mas a gente está mais próximo por conta da tecnologia, e, de certa forma, também atua em uma outra frente, que é a redução de custos, de despesas e, consequentemente, também de riscos, né, por conta de deslocamento. Então, acho que vai passar a ser a tônica de boa parte dos nossos trabalhos. O Plano Safra 2020-2021, que foi lançado agora em julho, ele trouxe pequenas alterações, principalmente em relação à taxa.
mas, de modo geral, os programas são os mesmos, com uma ou outra alteração, e a gente vai focar aqui apenas nos principais programas e vai também dar para vocês, mostrar para vocês um caminho para acessar informações sobre outras linhas de crédito para aqueles que sentirem a necessidade de conhecer um pouquinho mais, até para dar uma maior dinâmica a essa atividade. É importante a gente falar sobre o PRONAF, né? O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e a assentados da reforma agrária. É um programa que possui as mais baixas taxas dos juros de financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. Isso, em grande medida, graças à atuação dos agentes de microcrédito do Agroamigo, que prestam um serviço muito interessante, tanto para o agricultor familiar, quanto para o Banco do Nordeste enquanto instituição. O PRONAF, ele tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar mediante o financiamento da infraestrutura de produção e de serviços agropecuários e atividades rurais também não agropecuárias, com o emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família, objetivando a geração de ocupação e manutenção do homem e da mulher no campo. Então, o objetivo primordial é evitar o êxodo rural, é dar condições para que o agricultor familiar, para que o homem do campo, ele tenha condições de viver no campo com dignidade e deixar de ser algo meramente de subsistência, mas que ele passe a viver, ter qualidade de vida, passe a valorizar ainda mais o campo. Porque hoje a gente sabe que é muito recorrente o problema do êxodo rural, os jovens estão, de modo geral, muito desencantados com a atividade rural e tendem a procurar melhores oportunidades na zona urbana. Aí, sabendo disso, o governo federal já vem há mais de 2 décadas atuando com uma política pública de grande importância, que é o PRONAF, e que tem sido bastante potencializado, principalmente a partir dos últimos 15 anos. Então, as estratégias do Banco do Nordeste para o PRONAF, elas são incentivar a atividade não agropecuária no meio rural, incentivar a verticalização da produção, ou seja, a agregação de valor ao produto, por meio de beneficiamento de produtos diversos. O Agroamigo ele tem algumas linhas de crédito que permitem, o próprio PRONAF, de modo geral, tem linhas de crédito que vão permitir agregar maior valor aos produtos. E também estimular a adoção de atividades de maior valor agregado, apoiar a estruturação de cadeias produtivas. Aí, nesse caso, tem que fazer um parênteses aqui, especialmente por meio do BNB Prodater. Leonardo já participou de reunião, já viu falando a respeito. O BNB Prodater é o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, que tem o objetivo primordial de fortalecer as atividades produtivas, especialmente as atividades produtivas de maior destaque, ou que tenha que tenha um maior destaque, que tenha maior relevância dentro de um território. Esse programa, ele parte do pressuposto de que será definida uma atividade. Essa definição não é feita pelo banco, não é uma definição de cima para baixo. O banco ouve os diversos atores que fazem parte do território e, em comum acordo, é escolhida uma atividade que passa a ser trabalhada de modo diferenciado, não só pelo banco, não só pela questão do crédito. O crédito é uma consequência nesse processo, mas principalmente por uma série de ações que competem a diversas instituições, a exemplo do que o governo do estado vem fazendo com o programa Bahia Produtiva, que a CAV vem fazendo, e atuação em alguns casos da Embrapa, do IF baiano, de Bahia até,
e diversas secretarias municipais de agricultura, cooperativas, associações, enfim, todos os atores que compõem a determinada cadeia produtiva. Nosso caso, a atividade que foi escolhida dentro do território Piemonte de Paraguaçu, assim como também foi a do Bacia de Jacuípe, é a atividade de bovinocultura de leite. Então, a gente tem um plano de ação já em atividade, que, assim como as demais outras atividades das diversas instituições, foi bastante prejudicada por conta dos efeitos da pandemia, mas a gente está discutindo alternativas para trabalhar, para enfrentar essa nova realidade que nos foi imposta. Jaziel, sim. Só, na verdade, eu ia perguntar, mas ficou bem claro que aqui já é escolhido de leite, mas assim, e preterivelmente só pode ser uma cadeia por cada agência para fazer parte do Prodeté? Existe algum lugar que é mais de uma? Não, o Prodeté, ele é um programa que tem um prazo de duração de até 3 anos. Em alguns casos, algumas atividades demandam 4. Então, você precisa de um início, meio e fim. Terminou um plano de ação que foi redigido, foi redigido um plano de ação por diversas instituições que fazem parte do território, com ações que competem a banco, com ações que competem a essas instituições. Então, a partir do momento que esse plano for finalizado, que essas ações forem concretizadas, aí a gente dá como encerrado o plano de ação daquela atividade, mas o banco não vai deixar de olhar para aquela atividade, é claro, o banco, assim como também o banco não deixa de atender outras atividades. Se fosse assim, a gente só estava financiando leite, não é o caso. É uma atividade priorizada. Então, a partir do momento, quando encerrar, por exemplo, terminou, tem um prazo de 2 anos esse nosso plano de ação. Terminado ele, vai ser, naturalmente, está sendo todo reajustado por conta da pandemia. Mas terminado as ações, até quando se encerrar a última ação, logrando ou não êxito, aí se dá como encerrado aquele plano de ação. E aí, a partir daí, a gente já começa a trabalhar uma outra atividade. Não pode renovar a mesma cadeia, né? Rapaz, você me perguntou uma coisa que eu não sei, mas eu acredito que não, mas eu posso questionar isso aí, Leonardo, e posso te dar um retorno mais adiante. Principalmente se, no caso, ficar alguma coisa por fazer ou por incrementar, ou porque teve um plano de ação, né? Finalizou esse plano de ação inicial, mas a gente tem um segundo plano de ação para aprofundamento, né? Acho que talvez seja... Isso pode ser. Ou, de repente, ações que não foram concretizadas, mas que pode continuar envidando esforço no sentido de tentar concretizá-la. Certo. Independente de se está em vigor ainda o plano de ação ou não, existe uma atividade e se há algum gargalo, esse gargalo tem que ser removido ou pelo menos atenuado, para que a atividade possa ser exercida de forma plena ou o mais próximo disso possível. Perfeito. Então, além disso, fortalecimento, como estratégia do banco, fortalecer as parcerias para a viabilização da assistência técnica. A gente tem feito isso com o Senar, a gente tem feito isso com vocês aí do Bahia Produtiva Dakar, a gente tem buscado esse apoio também da Bahia Até, no que a Bahia Até pode fazer. Tem alguns territórios o pessoal tem conseguido muito, embora não seja muito o foco da Embrapa e dos institutos, mas tem buscado, se não assistência técnica, mas pelo menos algo que passe pela extensão rural, né? Então, a gente tem buscado unir esforços para que a atividade possa ser exercida de forma plena, as atividades. Então, além disso, incentivar a utilização de tecnologias de convivência com a seca, atender prioritariamente agriculturas familiares do PRONAF por meio da metodologia de crédito orientado e acompanhado do Agroamigo. Então, até o limite, que era de 15 e agora é de 20 mil reais, como a Aldineia falou, todas as operações elas têm que ser feitas pelo Agroamigo. Se o produtor ele demonstra potencial e ele tem demanda para uma operação de crédito maior, aí sim ele vai ter que procurar um profissional
há um tempo atrás era feito, quando existia a EBDA, era feito também pela EBDA, mas não só pela EBDA. Existem os técnicos agrícolas ou técnicos e agropecuários e engenheiros agrônomos que têm cadastro no banco, têm CREA ativo, que podem elaborar essas propostas de crédito. Mas toda a proposta de crédito até o valor de R$20 mil dentro do Pronaf tem que ser feito hoje pela metodologia do Agroamigo, que é o crédito orientado e acompanhado. Então, eu trouxe aqui para vocês, como eu falei, vou fazer uma apresentação de algumas linhas de crédito, das principais, mas se vocês tiverem interesse em buscar maiores informações, no site do BNB, bnb.gov.br, acessando aqui em rural, como está destacado aqui, agricultura familiar, vocês procuram aqui, vai abrir uma nova aba aqui, e vocês vão ver aqui nesse menu aqui do lado direito, um plano safra, vai abrir uma tela aqui de grupos e linhas, e lá no final tem um hiperlink aqui que vai abrir um quadro, resumo, de todas as linhas de crédito do Pronaf. Então, para quem tiver curiosidade e quiser conhecer outras linhas de crédito no banco, tem essa possibilidade, ou vai à agência, no momento está meio complicado por conta da pandemia, mas pode ligar ou pode simplesmente já fazer sua consulta aqui pela internet mesmo, aí se interessar, se ver que se enquadra em alguma dessas linhas, aí pode procurar o agente de microcrédito do Agroamigo, se o limite for até R$20 mil, e naturalmente se for agricultor familiar, né, se tiver DAP, e DAP-V, porque se for DAP-B é o Agroamigo crescer, o Agroamigo mais a DAP variável é que permite acessar uma variedade maior de linhas de crédito. E... Peraí, pode... Jaziel, rapidinho, porque entrou uma pessoa aqui e começou a apresentar, deixa eu tirar aqui. Novo, normal. Aí agora você inicia de novo, já está aparecendo aqui agora para a gente. Tá, né? Só vou ver onde é que eu estava. Estava aqui. Então, assim, aqui também tem uma possibilidade de vocês conhecerem os aplicativos para elaboração de propostas de crédito. Sei, por exemplo, que é técnico agropecuário, ou é agrônomo, Leonardo? Eu sou agrônomo. Agrônomo. E para quem é agrônomo ou técnico agropecuário, técnico agrícola, quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa possibilidade que é de elaboração de propostas, aí pode acessar também nessa opção que eu estou mostrando para vocês aqui. Serviço, proposta de crédito, e tem diversas informações e arquivos, inclusive tem aqui um arquivozinho também aqui executável de normas, roteiros e recomendações, que é interessante vocês conhecerem também. Ok. Sobre a questão da aba anterior que você falou do Plano Safra, né, que mostra as linhas de crédito, quando a gente abre esse artigo, lá tem todo o material dessas linhas, com taxa de juros e tudo explicadinho. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que vocês vão como é que vocês vão visualizar, porque, inclusive, eu estou presumindo que alguém vai me fazer perguntas sobre uma determinada linha de crédito que eu não vou citar aqui agora e que eu esqueci de colocar na apresentação. Então, possivelmente, vou ter que recorrer a esse quadro para mostrar para vocês. Tá, ok. Então, tem uma série de programas que tem aqui, que eu listei aqui, e vou começar a apresentá-los. O primeiro deles, começar com a letra A, né, é o Pronaf Grupo A, cujo público-alvo são os agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A finalidade é de investimento destinado à implantação, ampliação e modernização da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não agropecuários. Tem um prazo bastante dilatado, de 10 anos até 3 anos de carência, e o limite de valor de financiamento é de até 25 mil por agricultor. Isso pode ser feito dividido em até 3 operações, um montante, assim como no Agroamigo, chega
um Nestor chega a 40 mil reais. Nesse caso desse Pronaf-A, que o montante aqui é 25 mil reais, podendo ser feito em até 3 operações, e esse valor pode ser elevado para 26.500 quando contemplar a verba de assistência técnica. Aí essa questão de elaboração já é um pouquinho mais complicado, que vai ser a elaboração feita como envolve crédito fundiário, ou vai ser feito pelo INCRA, ou vai ser feito pela CDA. Juros de 0,5% ao ano, e existe ainda um bônus de adimplência de 40% sobre o valor da parcela de principal. Essa linha de crédito, mais uma vez, é importante dizer, é para quem tem DAP-A, ou seja, quem é assentado da reforma agrária. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai poder acessar, vai ser pessoa específica para aquele público. Então, maiores informações, vocês podem entrar em contato com a agência, ou comigo, se eu tiver depois que me tirar alguma dúvida, mas de um modo geral é isso. Para que, naturalmente, para ter acesso, precisa, processo de reforma agrária você precisa ter uma associação com uma determinada quantidade de associados e comprove que não existe realmente nenhuma propriedade, tem que ter também uma propriedade cujo o vendedor esteja disposto a vender essa propriedade. Então, o financiamento, na verdade, aí o produtor vende essa propriedade e aí depois entra esse crédito do Pronaf-A para fazer o beneficiamento dessa propriedade. Mas, para isso, tem que ter primeiro um crédito para aquisição da terra. Ou se já foi adquirido a terra há algum tempo, mas nunca acessou o Pronaf-A e ele tem a DAP-A, ele pode acessar esse crédito, essa linha de crédito. E o Pronaf o grupo AC é para o mesmo público de assentados da reforma agrária, só que a modalidade é de custeio isolado ou vinculado, custeio tanto agrícola quanto custeio pecuário. Para o custeio pecuário e agroindustrial, o prazo é de até 1 ano, e o custeio agrícola de até 2 anos. O limite de valor é de até 7.500 por operação e em até 3 operações por agricultor. E com juros um pouquinho maiores de 1,5% ao ano. Esse limite aqui do AC, ele não é abatido daquele limite que eu tinha apresentado aí por OA, não, viu? São limites distintos. Pronaf-B, eu vou pular porque a Audinéia já apresentou muito bem. E aí tem um mais conhecido do público geral, é o Pronaf Mais Alimentos, que tem como público-alvo agricultores familiares detentores de DAP ativa, enquadrados no grupo V, renda variável, e cuja finalidade é o financiamento de infraestrutura de produção e serviços agropecuários, não agropecuários do estabelecimento. Aí aqui você pode financiar tratores, máquinas, implementos, pode financiar animais, vinculado a um projeto de investimento, aquisição de matrizes leiteiras, aquisição de reprodutores, reforma de curral, de cerca, construção de curral, construção de cerca, aguada, reformas de pastagem, plantações de pastagem, enfim, há uma série de possibilidades e de algumas culturas também, o financiamento de algumas culturas, naturalmente, culturas consideradas como de investimento, plantio de laranja, plantio de maracujá, graviola, e uma série de culturas que podem ser financiadas por esse programa de crédito. Prazo para investimento é até 10 anos, inclusive 3 anos de carência, é o prazo máximo. Só que se o financiamento for para caminhonete de carga ou motocicletas adaptadas à atividade rural, o limite é de até 5 anos, incluindo até 1 ano de carência. E 7 anos, com prazo de carência de até 14 meses, quando se trata de aquisição de tratores e implementos associados, colheitadeiras, plataforma de corte, assim como máquinas agrícolas autopropelidas para pulverização e adubação, enfim,
máquinas e implementos agrícolas para máquinas e implementos agrícolas até 7 anos, com carência que pode chegar a 14 meses. Pronto. Então, o valor limite, lembrando que até 20 mil é feito pela metodologia do Agramigo, mas pode chegar até investimentos individuais, no máximo a R$165 mil, ou quando se tratar, quando for destinado à suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura, que é a criação de crustáceos, e fruticultura, no caso, em cada ano agrícola, R$300 mil. Para crédito coletivo, máximo de 800 mil por operação, limitado a R$165 mil por mutuário a cada ano agrícola. E é importante destacar também que pode ser financiado pelo programa Mais Alimentos até R$50 mil para construção ou reforma de moradia do imóvel rural de propriedade do mutuário ou de terceiros cujo CPF conste na DAP da unidade familiar, desde que definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para pagamento do crédito. Então, existe essa possibilidade. Não tem, a demanda não tem sido muito grande, mas existe, por essa linha de crédito para Mais Alimentos, a possibilidade de financiamento de construção de moradias no meio rural. Os juros, eles variam entre 2,75% a 4% ao ano, ou seja, houve uma redução em relação ao plano safra anterior, que variava de 3% a 4,6% ao ano, e existe também hoje uma possibilidade de juros, taxa de juros pós-fixada, que é uma taxa de juros que é com base em indicadores de inflação, enfim, existem alguns índices que são liberados mês a mês e que o agricultor, se tiver disposto, ele pode contratar. Qual o risco disso? É um descontrole inflacionário e a taxa de juros no longo prazo vinha a ficar bem maior. Você tem uma taxa de juros pré-fixada, você já sabe que parcela você tem como precisar, qual o valor da sua parcela no futuro, quanto é que você vai pagar mais ou menos. E se você aderir a uma taxa de juros pós-fixada, pode ser que continue nessa tendência de queda, mas pode ser que se reverta e a inflação fique descontrolada e consequentemente, os índices que vão ser utilizados para a definição da taxa, ele se eleve, né? Então, a taxa de juros pós-fixada é semelhante à taxa de Tesouro Selic, essas coisas, bolsa de valores, quando sobe e desce, mas é semelhante a isso? Ele está atrelada, normalmente está atrelada a índices como, por exemplo, o IPCA. Eu não tenho aqui na memória agora qual é o índice. Foi criado um fator, na verdade, fator de localização, mas cujos os índices têm ligação diretamente com a inflação, com a atividade econômica do país. Então, se há um descontrole inflacionário, a tendência é que tenha reflexos, e aí, nesse caso, serão reflexos negativos, né, para o produtor. Então, o perigo mora aí, né? E as taxas de juros pré-fixadas já são bastante atrativas. Ô, Jaziel, essa alternativa aí desse financiamento para construção ou reforma de moradia é coisa nova desse Plano Safra agora ou já tem alguns anos? Não, é do Plano Safra. No ano passado já estava, eu não me lembro se é do Plano Safra 2019 e 2020 ou se é do Plano Safra 2018 e 2019. Uhum. Neto, Aldinete, você sabe responder? Foi no Plano Safra do ano passado, o 2019 e 2020. 19 e 20. Isso. Certo. Isso. Obrigado. É interessante e a gente percebe aí, né, que talvez é uma coisa nova, ainda muita gente não tem tido interesse, mesmo porque tem que ser uma atividade bem rentável, porque a própria atividade da propriedade ela vai ter que pagar, além do projeto, a cadeia tem que pagar o projeto de construção ou reforma da casa, né? E eu acho que ele vai Exatamente. justificar
pelo que a gente entende, quando o proprietário ele mora na propriedade, ele abre um leque, né, uma probabilidade muito maior dele estar se dedicando às atividades dele produtivas. Então é interessante. Agora tem que ser feito, né, realmente na planilhazinha de custo direitinho para porque ele pode até ter um impacto digamos assim, na renda dele no dia a dia, porque ele, de qualquer forma, se ele mora em algum lugar, ou ele mora, para ele acessar isso aí, é porque as condições de moradia dele são mais precárias, ou então porque ele mora de aluguel, porque até no meio rural o pessoal mora de aluguel, mora de favor em determinado lugar. Então, assim, de qualquer forma, você tem que pensar que você vai estar investindo o recurso em algo que não vai lhe dar retorno financeiro. Entendi. Não vai gerar receita, né? Uhum. Jaziel, sim. Só tirando uma dúvida aqui em relação à taxa pós-fixada, né, que o Sidney perguntou aí. No caso, quando os juros é 4% ao ano, para mais alimentos, essa taxa ela é de 0,13%, acrescida do fator de ajuste monetário, viu? Só para tirar a dúvida dele aí. Isso. Aí a questão é saber qual é o fator de ajuste monetário que varia. Esse é que vai variar. Isso aí vai mudar, no caso... Mas vai ficar muito próximo dos 4%. Não é aquela coisa que você pensa... Ou a depender da situação até mais, né? Até mais, isso. Mas nesse momento, no primeiro momento está mais vantajoso, ligeiramente mais vantajoso, mas não é muito, mas pode ser, de mês a mês pode ter variação, e no caso, embora seja anual a taxa e tal, mas se tiver variação mês a mês, no final das contas, no ano vai ter impacto para o produtor, né? Eu acredito que no momento, e eu acho que em todos os momentos é bem mais vantajoso você ter juros definidos, que aí você pode se programar, né? Você pode se programar dentro do seu empreendimento. Você já tem uma taxa de juros, você já tem uma renda passiva, uma renda ativa. Você vai de cada empreendimento, você já tem uma coisa definida. Eu acho que é bem mais vantajoso uma coisa pré-fixada, né? Agora, só para título de conhecimento, já há mais de 2 anos já que já é feito com juros pós-fixados o crédito comercial, crédito para empresas. E a experiência hoje, eu acho que se você perguntar aos empresários, eles vão gostar muito mais de como é hoje. Mas a gente está lembrando que a gente está vivendo um momento de queda inflacionária. A gente está com a inflação chegou a níveis que nunca tinham sido alcançados antes, pelo menos depois desse período de estabilização da moeda aqui no Brasil. Mas pode virar a qualquer hora. O país está em crise econômica, a crise está se agravando por conta dessa pandemia, a gente não sabe até que ponto a inflação vai continuar caindo. Posso passar? Pode sim, Jaziel. Pode seguir. Tá. Obrigado. E o Pronaf custeio, né, que era o Pronaf comum, que tem como público-alvo agricultores familiares detentores de DAP ativa, enquadrados tanto no grupo B quanto no grupo renda variável. A finalidade é o custeio de atividades agrícolas e pecuárias, inclusive a aquisição de animais para recria e engorda. Tem os seguintes prazos, no caso de custeio agrícola, até 3 anos para a cultura de açafrão e palmeira real, o palmito, até 2 anos para culturas bianuais, ou seja, culturas de 2 anos, né? Até 14 meses para culturas permanentes e até 1 ano para as demais culturas. Se a cultura que tem um ciclo menor do que 1 ano, não tem por que o prazo de pagamento seja maior do que 1 ano. Se tiver 6 meses, por exemplo, você não vai poder ter um prazo para pagamento de 1 ano, o cara vende a produção, começa a gastar o dinheiro quando pensa que não lembrar, depois que vai lembrar que tem o financiamento para pagar, né? O custeio para pagar, né? E o custeio pecuário, até 2 anos para a aquicultura, conforme o ciclo produtivo de cada espécie, até 30 meses para aquisição de bovinos destinados à recria e engorda a pasto, ou seja, extensiva, pecuária extensiva,
até 18 meses para aquisição de bovinos destinados para engorda apenas a pasto, até 6 meses para aquisição de bovinos destinados a engorda em regime de confinamento e até 1 ano para demais atividades pecuárias. Limite de crédito para integrantes do grupo B, do Pronaf, até 5 mil pela metodologia Agroamigo e até 2.500 quando for fora da metodologia Agroamigo. Aqui no território, no nosso estado, todos são atendidos pela metodologia do Agroamigo, então chega esse limite até R$5.000. E para o integrante do grupo V do Pronaf, o limite pode chegar até R$250.000. Agora, naturalmente, que isso vai depender da capacidade de pagamento de cada mutuário, depende do... Não é porque é grupo variável que você, qualquer produtor pode acessar. Para isso, ele tem que comprovar, na própria DAP dele, tem que comprovar a receita bruta anual dele tem que ser compatível com um limite maior e o projeto de viabilidade econômica tem que comprovar também, além da necessidade, a capacidade de pagamento. Aí, as taxas de juros são as mesmas, elas variam entre 2% a 35% ao ano e 4%, e também tem a possibilidade de modalidade de pós-fixado. Aqui foi um erro meu que voltou aqui um slide do Mais Alimentos, me perdoe. Existe uma outra linha de crédito também que é chamada Pronaf Floresta, que Oi? Rapidinho, só antes de passar muito tempo ali. Esse valor do custeio para o Agroamigo, que é os 5 mil, ele entra naquele limite dos 15 mil para ter direito ao bônus, ou por ser custeio ele não entra? A Aldineia pode responder melhor, mas eu acho que entra. Sim, ele entra na mesma contagem. Teve bônus, a operação, ela conta para esse limite aí, viu? Inclusive, operações que não foram feitas pelo Agroamigo, operações ainda quando eram feitas pela EBDA, lá em 2004, 2005, antes de ter o Agroamigo. Todas elas contam. Desde que seja bem, porque o Agroamigo é a metodologia de trabalho do Banco de Microcrédito Produtivo Orientado. Mas a fonte de recursos é do Pronaf, e a linha de crédito é Pronaf B. Então, desde a época em que era a antiga EBDA quem elaborava essas propostas, já era Pronaf B. Então, a fonte de recursos já era a mesma, então já conta esse para endividamento. Aproveitar que eu fez a interrupção, vou fazer uma pergunta também. Sim. Essa renda variável aí, por exemplo, a pessoa tem que comprovar que ele tem capacidade de pagar um certo valor que ele acessa pela renda variável. Só que eu, como técnico, eu tenho experiência, tem renda variável que é praticamente colocada na DAP. E qual é o mecanismo do banco para identificar se ele realmente tem esse poder de pagamento? Porque tem gente que fala que tem a DAP-EV, mas o banco usa somente a DAP como requisito para o agricultor acessar aquele crédito, ou o banco tem mecanismo para detectar que realmente ele tem poder para cumprir com aquele compromisso. A DAP é o documento que vai ser lançada a renda dele no cadastro. Vai ser pela renda que é a receita bruta anual que está na DAP. Mas existe também a proposta, a proposta de financiamento, né? O projeto. O banco vai analisar isso aí. Mas, além disso, existe a questão da visita em loco. Uma visita em loco que é feita pelo gerente de negócio, ele vai ter uma noção de que se aquilo ali está discrepante ou não. Vai depender da atividade, né? Receita da atividade, a gente faz uma análise comparativa com outros produtores, ou com a atividade em si, dentro daquele território, o quanto aquela atividade tem potencial para gerar receita, se aquela receita está ou não condizente com o que está sendo visto em loco e com o que é percebido naquela região, naquele território.
E, Jaziel, me permita acrescentar, se não for isso mesmo, como de qualquer forma eu já fiz em alguns momentos alguns projetozinhos assim, não sei na metodologia do agroamigo, mas no Pronaf, que não seja o agroamigo, existe o levantamento patrimonial, né? Que é feito por Sim, parte do projetista no momento da elaboração do projeto. Então, avaliação de é a bens, de avaliação, necessidade. isso. Então, assim, Isso. é responsabilidade de um projetista colocar lá dados no projeto que ele tem aquilo na propriedade, sendo que não condiz. Então, é Isso, mais exatamente. uma forma de declaração que o banco vai ver lá. O NADAP diz que ele tem essa renda toda, mas no levantamento aqui ele não tem os bens que comprove isso, já é uma coisa de se desconfiar, né? Até porque o gerente de negócio, mesmo que não tenha, que tenha sem tempo, que esteja sobrecarregado, e a gente sempre está, mas não vai deixar de fazer uma visita a um empreendimento que ele esteja financiando algo próximo desse valor de teto, de jeito nenhum. Se ele tiver juízo, ele não vai financiar sem visitar, não. Primeiro porque é obrigatório, e segundo porque vai para a carteira dele, né? É um risco, né? É um risco. É interessante porque na prática a gente vê alguns casos, acontece inclusive ao contrário, né? Muita gente não quer perder o abono, porque pega 5 mil reais, um abono de 40%, paga 3 mil. Muita gente não quer ficar fora do garantia safra. Então tem gente que tem capacidade... O que acontece mais é o contrário, realmente. Mas existe casos, eu conheço no mínimo 3 casos que o cara tem renda variável, o cara tem NADAP como renda variável, mas a realidade não corresponde àquilo. Aí, por isso que eu estou te passando essa Sim, mas muito obrigado por esclarecido. De nada. Imagine, em todo lugar, tudo quanto é atividade, a gente está sujeito a encontrar essas incoerências, encontrar pessoas de boa índole e de índole questionável. Mas aí a gente tem que realmente estar muito, muito atento. Não tem como você chegar lá na propriedade e dizer assim, é fatura, isso aí mesmo, exatamente isso, mas tem como você ter noção, né? Tem como você ter uma noção, tem como você ter uma base, mais ou menos, do que está no papel e o que está se vendo na prática. Então, dando continuidade, o Pronaf Floresta, ele tem como público-alvo agricultores familiares detentores de DAP ativa, enquadrados nos grupos A, C, D e V. Aqui está comum, mas seria variável. A finalidade, investimento em projetos de sistemas agroflorestais, exploração extrativista, recomposição de áreas de preservação permanente de reserva legal e recuperação de áreas degradadas para cumprimento da legislação ambiental, enriquecimento das áreas com cobertura vegetal diversificada. Tem como um prazo muito mais dilatado de até 20 anos, incluindo a carência de 12 anos, com fonte exclusivamente, FNE, né, exclusivamente de projetos de sistemas agroflorestais e o público-alvo do grupo V, renda variável, até 12 anos, incluindo a carência de 8 anos, nos demais casos. O valor limite, nesse caso, para renda variável, exclusivamente para sistemas agroflorestais, até 60 mil, e nos demais casos pode até R$ 27.500. Sistema agroflorestais, Leonardo acho que conhece melhor do que eu, mas são os SAFs, né? Integração de algumas culturas. No sul da Bahia é muito comum você fazer o SAF com cacau, seringueira e banana, mas existe uma série de outras possibilidades. E para os grupos A, C e B, até R$ 15 mil. Juros de 2,5% ao ano, ou então juros pós-fixados. Pronaf semiárido, que é uma linha de crédito muito mais comum e até mais digamos assim, direcionadas para nosso território, eu tenho como público-alvo agricultores familiares detentores de DAP ativa, enquadrados tanto no grupo A quanto A, C, B e de renda variável, V. Finalidade, investimentos em projetos de convivência com o semiárido, com obras de infraestrutura hídrica, implantação, ampliação e recuperação, modernização das demais infraestruturas de produção.
ou seja, principalmente a questão de recursos hídricos, aguada, poços, reservatórios, e atrelada ou não a um projeto de recuperação e modernização de demais infraestrutura de produção, mas com um percentual de 50%, pelo menos, para recursos hídricos. Tem como prazo até 10 anos, incluindo uma carência de 3 anos, e pode ser ampliada a carência até 5 anos, quando a atividade financiada requerer, ou então quando o projeto comprovar. O limite máximo é de R$20 mil, ou seja, todo PRONAF semiárido, portanto, tem que ser feito dentro da metodologia do agromil, que está dentro do limite que é estabelecido pelo programa de microcrédito, e juros de até 2,75% ao ano, ou então a modalidade também pós-fixada, como nos demais casos. PRONAF Agroecologia tem como público-alvo agricultores familiares, detentores de DAP ativa, enquadrados nos grupos A, C, B e V, os mesmos grupos do anterior. Finalidade, tem como finalidade financiamento do sistema de produção agroecológico ou orgânico, é uma linha de crédito que é muito acessada pelo pessoal do território da Chapada, em Ceabra, em Morro de Chapéu, em Irecê, tem inclusive nessas três agências, como eu citei, esses 3 municípios, os PRODETEs, os programas de ação do BNB PRODETE, são todos de agroecologia. Então, ele tem como prazo até 10 anos, incluindo 3 anos de carência, o valor limite por cliente, no caso de investimentos individuais, o máximo de R$165 mil, a mesma coisa do Mais Alimentos, né? E investimento coletivo, no máximo R$800 mil por operação, limitado a R$165 mil por mutuário a cada ano agrícola, e com juros de 2,75% ao ano ou pós-fixada. E, além disso, já que eu fiz um apanhado dessas linhas de crédito, depois, ao final, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês podem ter acesso às demais, é importante ressaltar que existe a resolução 4.801 do governo federal, que permite a renegociação de operações de dívidas, inclusive dívidas rurais, permite que as parcelas vencidas a partir de janeiro de 2020 e a vencer em agosto de 2020 sejam prorrogadas para pagamento. Era agosto de 2021, ficou errado aqui, prorrogadas para pagamento de 15 de agosto de 2021. Com relação às operações, pode ser operações de custeio de investimento, com prestações vencidas ou vencendas entre 1º de janeiro de 2020 e 14 de 8 de 2020. Com relação a clientes, produtores rurais e agricultores familiares, ou seja, tanto produtores rurais que não têm DAP, quanto aqueles que têm DAP, ou então, no caso de pessoas jurídicas também, cuja comercialização tenha sido prejudicadas pela medida de distanciamento da Covid-19. Quem não se enquadra são operações com irregularidade na aplicação, desvio de crédito ou depositários infiéis, clientes com restrições impeditivas e contratadas ou renegociadas por programas ou instrumentos legais, ou seja, o que já tenha sido contratado ou que tenha sido renegociado por alguma lei não se enquadra. Por exemplo, a gente teve recentemente as leis 13.340 e 13.606, que permitiram a renegociação de operações rurais. Nesse caso, não permite essa adesão a essa resolução 4.801, porque os clientes já foram beneficiários por dispositivos legais que têm condições bastante vantajosas. Então, gente, muito obrigado. Estou aqui aberto a... Oi? Só uma correção aí. Esse prazo que você disse para renegociação realmente é 15 de agosto de 2020, viu? Não é 2020, 2020, né? 2020 mesmo, tá certo aí a apresentação. 2020. Pronto, então tá certo, me perdoa. Então, o erro foi meu. Só para corrigir. Quer dizer, o erro foi meu ao me expressar, mas eu tinha feito a apresentação correta. Então, isso, tá certinho no slide. Então, Leonardo, corta essa fala aí, viu?
Certo, certo. Então, antes de vocês fazerem as perguntas, eu vou mostrar logo aqui como é que acessa a questão do quadro, né? Mostrar o quadro. Já mostrei como é que faz para acessá-lo, né? E eu vou mostrar agora o quadro para vocês. Estão visualizando aí? Pessoal? Tá vendo sim, Jazé. Apareceu aqui. Tá sim. Pronto. Então, aqui, atualizado, né? Plano Safra 2020-2021, quadro resumo, uma tabela de grupos e linhas do Pronaf. Aí você tem aqui os que eu já falei, grupo A, grupo AC, grupo B, Pronaf Mulher, que eu não citei na apresentação, o Pronaf Jovem, Mais Alimentos, Pronaf Bioeconomia, que era o antigo Pronaf que a Nea falou a respeito do Agroamigo Sol. Esse Pronaf Bioeconomia, ele permite o financiamento de itens para tecnologias para energia solar, conforme está destacado aqui, e uma série de outras, tem uma série de outras linhas de crédito para na floresta, para agroindústria também, o microcrédito produtivo orientado, que é o Agroamigo, o custeio, enfim, são 9 páginas aí de linhas de crédito para vocês verificarem se de repente tiver interesse por alguma delas, pode manter contato comigo, com o Nel, manter contato com a agência. O telefone da agência é o 3253-1800. O meu celular, se precisarem também, é o 759. Vou pescar aqui que eu me esqueci agora. É o 99293-0042, é corporativo, mas ele não tem WhatsApp, porque eu não tá habilitado ao uso de WhatsApp corporativo, para mim, por enquanto, para minha função, então ele não tem WhatsApp. Já se repete o celular, por favor. 99293-0042. Esse material vai ficar disponibilizado para a gente, para dar uma olhada depois? Ele fica disponibilizado, Leonardo, nessa live, ele tem como... É isso, a gente, essa videoconferência todinha, a gente vai editar ela e ela vai ficar em nossos canais do YouTube. E esse material que ele está mostrando aí, velho, é justamente a cartilha que tem lá no... Cartilha não, desculpa. O resumo das linhas de crédito que tem no site do Banco do Nordeste. Isso. Ele editou lá, eu fiz o print aqui. O print exatamente dessas páginas do passo a passo, porque aí eu posso passar para os ACRs, tudo... Vocês estão... Vocês estão... Esse material também, até para imprimir, para deixar, caso alguém queira consultar alguma coisa, para conhecer mais, eu mesmo conhecia, nunca... para conhecer mais as linhas. Está aparecendo para vocês aí agora o site do banco ou está aparecendo ainda aquela... Está aparecendo sim o site. Site do banco, pois é. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Vou mostrar para vocês aqui do início. Pessoal, minha internet não me trai, né? bnb.gov.br, vocês vêm aqui em rural. Estão acompanhando aí, né? Sim. Agricultura familiar. Plano Safra. Aí desce aqui a barra de rolagem. Plano Safra 2021. É só clicar aqui que ele vai abrir o arquivo em formato PDF. Então pode salvar, pode anexar e mandar por e-mail sem problema nenhum. Aproveitar que você está aí no site, minhas perguntas é mais ou menos aí. A gente sempre observa que, vez por outra, principalmente nessas épocas que
acontece uma calamidade como está acontecendo, ou uma seca muito prolongada, sempre o banco dele está dispondo de algumas resoluções de renegociação, né? E nesse site, ou existe algum outro canal que a gente pode estar consultando essas resoluções? Porque é muito assim, lança e quem tem um acesso contínuo, frequente com vocês, ficam sabendo, mas quem porventura quiser depois fazer uma consulta para ver se tem alguma resolução em vigor naquele momento. Normalmente, na página principal, eles têm... Deixa eu ver se vai estar aparecendo aqui para não... Dá tipo uma chamada assim, né? Não dá... Não pega na mentira. Mas aqui é o seguinte, ó, aqui tem o coronavírus, ó, nesse caso especificamente do coronavírus, aí mostra um pouquinho das ações que... Não, esse aqui, na verdade, eu acho que já entra no Ministério. Do Ministério, perdão, né? Eu pensei que tivesse habilitado, mas não tá não. Mas aqui normalmente aqui, ó. Sim. Aqui normalmente ele tem editais, por exemplo, tem legião aberto. Aqui, as ações de crédito emergenciais aqui, tá vendo Covid? Sim. Conheço nossas ações de crédito emergencial. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí ele está falando aqui do FNE emergencial, tem algumas notícias, tem renegociação digital, ações preventivas, tem uma série de informações. E quando tem alguma lei, alguma resolução, normalmente você encontra também aqui no site do banco, sim. Normalmente nessa tela inicial já tem alguma chamada já tem um link que vai direcioná-lo para uma página específica que trate do assunto. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui em relação ao Pronaf Jovem. Posso fechar aqui? Pode. O Pronaf Jovem, ele é acessado por aquele jovem com a DAP acessória, não é isso? É uma DAP. É isso. Aí eu queria saber em relação ao limite, se, mais uma vez, né? Voltando àquela questão do limite do agroamigo. Se o jovem... Isso. Ao acessar o Pronaf Jovem, ele ocupa o limite dos pais, que no caso são os titulares da DAP, ou se é um outro limite à parte, já que vai sair em nome do jovem? Bem, olha só, vamos ver o que fala aqui. Jovens agricultores familiares maiores de 16 anos e com até 29 anos, pertencentes às famílias enquadradas no grupo A, B ou V. Financiamento da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não agropecuários no estabelecimento rural de interesse de jovem agricultor. Até 16.500 por operações, até 3 operações, e o prazo de 3 anos. Nea pode me responder melhor isso aí, eu imagino, mas acredito que, como a DAP é da unidade familiar, o limite também é da unidade familiar. Né? Oi, Jássio. Então, aqui a gente tem poucas DAP jovens, mas eu vim de uma unidade onde a gente tinha muitos casos, e nesse caso, o limite ele é do cliente, porque no cadastro do banco, de acordo com a soma das operações do cliente. Então, no caso, se o jovem já pegou, né, o limite, sim, mas o pai e a mãe não interferem, não, mesmo sendo a mesma DAP. Então, é a DAP do jovem. O limite é do jovem, né? Então, ótimo. Tá certo. Então, perfeito. É por CPF, no caso. Isso, e vice-versa, né? Se os pais tiram o limite lá de 10, mas se o filho via pegar 5, não ocupa o limite dos pais. Não. Porque apesar de ser uma DAP acessória, mas ela é uma DAP agora em nome do jovem, né? Ela é vinculada, mas ela é uma DAP individualizada, sei lá, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, ali no site do banco, no bnb.gov.br, vocês vêm aqui, serviço, perdão. Proposta de crédito, estou tentando lembrar onde é que, sim, aqui. Proposta de crédito, serviço, proposta de crédito, normas, roteiros e recomendações. Você pode baixar aqui, porque essa tabela é a tabela resumo.
Mas essas linhas de crédito que estão disponíveis aqui, normalmente estão presentes nesse arquivo de normas com maiores detalhes. Uhum. Aí no programa de crédito, no normativo do programa de crédito, ele vai prever todas essas situações, inclusive essa que você me perguntou e que, né, me corrigiu muito bem. Entendi. Mais algum questionamento? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Vocês, pessoal, os técnicos, os dirigentes, chegou mais gente aí de outras associações em relação à apresentação, tanto de Adnet quanto de Jaziel. Alguém tem alguma pergunta, algum esclarecimento? Na verdade, aí atrás eu ouvi Jaziel falando sobre poços. Tratamento para perfuração ou para os equipamentos de poço artesiano? Se não me engano, não sei se eu estou enganado, um tempo atrás não tinha esse financiamento, não era concedido para isso. Você conseguiu ouvir, Jaziel? Porque o microfone dele está um pouco baixo, mas... Eu não ouvi bem, não. A pergunta dele foi no seguinte, porque Jaziel, ele explicou, uma das linhas de crédito foi a linha de semiárido, que é financiado principalmente itens de recursos hídricos. E Sidney, que é o jovem ex-técnico, está perguntando se hoje já existe uma metodologia de financiamento para perfuração de poços. É isso, Cid? É isso. Eu fiquei em dúvida se é para perfuração de poço ou se é só para os equipamentos do poço, mangueira. Só para a instalação do poço já perfurado, no caso, né? É mais... Vocês estão ouvindo meu áudio? Está ouvindo. É mais para a segunda opção. A perfuração de poços, ela inclusive tem um risco muito grande, porque se você financiar a perfuração de poços e o poço não der vazão, o financiamento ele tem que ser pago de alguma forma. Então, normalmente a gente financia recursos, os itens financiáveis dentro do ponto de vista hídrico são itens, nesse caso aí, são itens acessórios, não a perfuração. Até porque o valor do poço, acho que hoje é mais de R$20 mil, é menos, eu não sei qual é o valor de um poço artesiano hoje, mas me parece que é um pouco mais caro, né? É bem caro. Na região aqui a perfuração está em torno de 10, 11 mil, no agricultor próximo aqui. 10, 11 mil perfuração, só a perfuração. Só a perfuração. Só a perfuração de qualquer estaria dentro do limite do financiamento. Né, tem alguma informação mais precisa para passar para eles em relação a isso aí, ou a informação procede mesmo? Jaziel, é isso mesmo que você comentou. E também é o seguinte, existem algumas documentações, né, que o INEMA vai exigir aí para essa perfuração, né, a questão de outorga, água, isso, e assim, são documentos que às vezes sai tão caro para o cliente que é mais vantagem perfurar por conta própria e a gente financiar somente a parte mesmo de ferramentas, né, no caso o kit de irrigação, a bomba e a fiação elétrica, para eles fica mais vantajoso do que financiar todo o processo. Que eles chamam, né? Já está perfurado, você financia a instalação, que é justamente a fiação, o motor, a bomba. Exatamente, isso, exatamente. Mas lembrando, pode ser financiado também construção de cisternas, reservatórios, ou seja, aguadas, uma série de outras itens de infraestrutura hídrica, né? Que vai ajudar nas estratégias de convivência com a seca. E também, só para poder frisar essa questão do semiárido, né, já que agora ela vai poder ser financiada somente pelo Agroamigo, por conta de estar aí, né, no nosso limite, não quer dizer que os R$20 mil vai ter que ser totalmente para esses itens, né? O normativo permite que
sendo mais de 50% para esses itens, a gente já pode se enquadrar no semiárido, né? E aí o semiárido vai dispensar a garantia, no caso, vai dispensar o avalista, e vai ser os juros mais baixos, que é de 2,75% ao ano. Então, só para frisar isso aí, que eu não tinha colocado também na minha apresentação. Isso, né? Bem importante destacar que como é uma fonte de recursos que é de risco 100% do Tesouro Nacional, ou seja, do governo, então o governo abre essa possibilidade de não exigir garantia, então não precisa de avalista para essa operação. É mais um diferencial do semiárido, mas, como eu já tinha falado na minha apresentação, e reafirmou, tem que ser pelo menos 50% do financiamento destinado para recursos hídricos. Você pode fazer atrelada a isso uma obra de infraestrutura de um modo geral na sua propriedade, mas pelo menos 50% tem que ser destinado para recursos hídricos. Tranquilo, acho que ficou claro. Eu ia certificar justamente isso, Aldiné. Leu meus pensamentos aqui. Estando no mínimo 50% voltado para recursos hídricos, o restante pode ser voltado a outros investimentos da propriedade, né? Exatamente. Então, confere. Alguém mais, gente? Alguma dúvida ou colocação, esclarecimento? Por enquanto aqui, eu acho que não. O pessoal ficou... Na verdade, foi interessante porque as dúvidas a gente já foi também tirando, né, no momento da apresentação, no momento que ia tendo as coisas, eu já tomei nota aqui e fiz o print dos principais passo a passo, principalmente dos mecanismos de consulta aí do site do banco, Jaziel, e como a gente já comentou também, vou frisar, todas essas videoconferências, tem até outros materiais nossos, fica gravado no YouTube nosso da cooperativa. Você está convidado depois para visualizar lá outras coisas e rever esse nossa videoconferência aqui. Eu já até acessei o canal hoje. E aí, nosso apoio, nosso suporte, quero agradecer mais uma vez a Alexandre. Ele, normalmente, de 1, no máximo 2 dias, aí ele providencia isso aí e já vai estar lá registrado no nosso canal, principalmente porque a gente tem outros jovens, outros empreendimentos que acompanham, mas coincidiu que aconteceu agora de última hora uma chamada deles também para eles estarem participando de uma outra atividade. Inclusive, a gente pede a desculpa a vocês pelo o público não ter sido maior ainda, mas a gente não se preocupa justamente por isso, que é uma atividade que tem como premissa ficar disponível durante, no mínimo, aí, de 3 a 5 anos ainda esse material, que é para esses empreendimentos que não puderam estar presentes, eles vão depois lá e consultar e assistir, e a gente pede, não vamos perder esse vínculo agora, né, Jaziel e Aldiné, para algumas dúvidas, principalmente daqueles que não estiveram aqui, a gente aí recorre a vocês e a gente vai se falando e se comunicando, tá certo? Tranquilo, ótimo. A gente agradece, da minha parte, da parte do Banco da Agência, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Quero dizer que é um prazer participar desse tipo de reunião. É bastante interessante essa nova no formato de reuniões. A gente está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, com essas adversidades que nos foram impostas por essa pandemia, mas que certamente trouxe mudanças que vão ser para o resto de nossas vidas. Então, agradeço ao Leonardo, mais uma vez, pela parceria. Estamos desenvolvendo atividades correlatas dentro do território. O Prodeter do BNB, o BNB Prodeter, é uma ação que vem a somar para o território, mas que não seria tão bem executada não fossem parcerias como a de vocês aí da CAR, como a de diversas cooperativas, diversas instituições de ensino, de assistência técnica e de pesquisa, que ajudam, afinal de contas, a fortalecer não só as relações institucionais, mas as atividades produtivas, que é o principal objetivo, né? E dar melhores condições ao agricultor familiar. Então, que Deus abençoe a todos vocês, uma boa tarde,
E meus contatos já tem aí, fiquem à vontade, caso precisem manter contato, estabelecer contato, tirar qualquer dúvida. Eu queria só que, ao final, se for possível, Leonardo, se você puder fazer um print da tela da reunião que eu mando lá para a superintendência. Pronto, já fizemos vários aqui, eu mando para seu contato aqui depois. Pronto, tá ótimo. Obrigado, Zé, obrigado, Dinéia. Muito bom, viu? Bem interessante. O Rubelino, ele se apresentou aqui agora, era um produtor aqui, ele não falou nada, eu ia agradecer a ele também a presença, mas ele saiu. Ele aí voltou. Viu, seu Rubelino? Sua inscrição aqui no chat, obrigado pela participação aí. Ele é lá da comunidade de Soraya, região de Serra Preta aí, né, Rubelino? Dá um legal aí para nós. Obrigado aí pela presença. Serra Preta, ele produz requeijão. Legal lá. Lá o projeto de investimento lá é para galinha caipira, mas possivelmente tem outras. Opa, eu gosto muito. Aldinéia, quer dar uma palavrinha? E eu gostaria muito de agradecer, né, pela reunião, a minha primeira reunião virtual. A gente tem feito algumas já com o Agramigo, né, assim, mais somente com os clientes. Gostaria mesmo de agradecer a parceria, dizer que a gente está à disposição. O meu contato é o mesmo aí que Jaziel passou da agência. Eu não trouxe aqui, né, o dos agentes de crédito que atende os municípios, mas vocês podem estar ligando que a gente vai passando. E também gostaria de fazer um apelo aos nossos clientes aí da nossa base de renovação, né, clientes que liquidaram as operações, para que procurem o Agramigo, para que não deixem de ter acesso ao crédito. A gente está aqui, né, o pessoal está tendo um certo medo de procurar o Agramigo, que não quer vir para a cidade, mas assim, a gente não pode parar agora, a gente não pode, né, deixar de enfrentar mesmo, né, por conta, o Agramigo tem que continuar, a agricultura familiar tem que continuar produzindo, né, quem produz o alimento do brasileiro, então assim, a gente tem que continuar, o Agramigo está aí, continua com desconto, a gente sabe que é um período difícil, né, mas a gente precisa continuar, então assim, para que os clientes, né, fez o pagamento da parcela, já procurem o agente de crédito para poder renovar, como eu falei, só mandando uma foto no Zap, a gente já consegue renovar, né, tendo DAP, tendo identidade CPF ok, e o cadastro ambiental, a gente já consegue passar essa proposta, e a gente está aí, né, na luta, e só mesmo agradecer. Obrigada a todos e a todas. Querem abrir o microfone aí, não sei se ela vai falar, mas eu, em nome da COPSE, a gente agradece. Mesmo. Sério. Em nome da COPSE, agradeço aqui novamente aos parceiros convidados aí, Jaziel, Adnéia, a todos os demais presentes, a CR Jovens da Comunidade, seu Rubelino aqui representando os beneficiários do projeto nosso, a toda a equipe da COPSE que está aqui assistindo também, não só os técnicos de campo, mas as meninas que ficam aí na coordenação pedagógica, no escritório, está sempre inteirado aqui, o apoio de Alexandre também. Obrigado a todos e a gente vai se falando aí para posteriores assuntos a serem discutidos. E que bom, né, que essa foi a primeira de muitas aí. Nesse período agora, a gente tem sempre comentado isso. É uma ferramenta que a gente tira como lição nesse período que a gente está agora, que mesmo quando as coisas voltarem ao normal, que queira Deus que não demore, mas é uma ferramenta que a gente consegue resolver várias coisas, não tem questão de custo, de nada, e você vê o tanto de pessoas que a gente reuniu aqui, das mais diversas regiões, e a gente consegue, né, passar um assunto legal aí. Obrigado mesmo e até a próxima, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Agradeço. Agradeço e sem contar que vai ficar disponível no YouTube, então, ou seja, a possibilidade de atingir esse conhecimento, chegar a um número muito, muito maior, né? É muito potencializado. Isso mesmo. Bom, gente, um abração, viu? Valeu, José, um abraço, Diné, obrigado. Valeu, gente, obrigado, viu? Obrigada. Um abraço. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.
Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.